Bom dia, pessoal do sétimo ano, tá? Esse vídeo, tá, vai ser uma aula e também uma correção desse último exercício que eu passei sobre a grande expansão marítima europeia, tá? Vamos lá. Quando eu disse lá no exercício no texto, tá, que vocês veem em vários lugares assim, até mesmo na época de Jesus, os apóstolos eram pescadores, tá? Antes de Jesus, os fenícios, tá? Que vocês estudaram, as primeiras civilizações, eram grandes navegadores, tá correto? Quando a gente fala dessas navegações, essas navegações eram feitas nos mares da Europa e do Oriente Médio, tá? Mar Mediterrâneo, Mar Cáspio, Mar Negro, Mar Vermelho, Mar Morto. Eram navegações feitas nesses mares. Oceanos, que nós temos três: Atlântico, Pacífico e Índico, tá? Quatro, vamos botar o Oceano Ártico também, tá? Das calotas polares. Eles não eram navegados, não eram sido navegados, não eram conhecidos e não tinham sido explorados, tá? Nós estamos falando agora do século XV, tá? Vamos botar nos anos de 1400. Vamos lembrar o que aconteceu nesses anos. Primeira coisa, a Europa já tinha sido devastada pela peste negra, tá bom? Segunda coisa, o feudalismo estava em crise, porque aquele modelo feudal de produção agrícola e troca, chamado de escambo, já não funcionava mais, porque surgiu um novo grupo chamado de burguesia, tá? Ou seja, a burguesia produz e vende em troca de dinheiro. Isso não existia no sistema feudal. O sistema feudal era ou fabricado manufaturadamente, né, artesanalmente, fabricado bota, roupa, alguma coisa, armas, ou agricultura. E aquilo era trocado. Agora não, a burguesia começa a trocar. Segunda coisa, a segunda capital de Roma, a Constantinopla, que a primeira acabou lá atrás, no século V, lembra? Ano de 467, com a invasão bárbara, a última invasão bárbara que acabou. Constantino montou Constantinopla, que prosperou durante 1000 anos de Idade Média. Então agora nós estamos no final da Idade Média. Constantinopla foi invadida, aí no século XV, pelos turcos otomanos. Então acabou a capital lá no Oriente de comércio construída pelos europeus, tá? Sem contar a fome, a guerra, a procura de comida, porque a peste negra acabou com tudo e tal. Então, viu-se várias intenções em vários grupos da sociedade. Por exemplo, a monarquia. O que a monarquia queria? A monarquia queria a acumulação de metais preciosos. Naquela época, a nação que possuía mais ouro, principalmente ouro e prata, tá, era considerada a mais rica e mais poderosa. E a Europa já não tinha mais onde achar ouro. Então tinha que se procurar esse ouro aonde? A única terra que eles sabiam que existia, mas também não sabiam o tamanho, era o continente africano. Sabia que existia africano. E o Oriente também. Tá? Até a China, por ali. Mas não sabiam se existiam mais. Por exemplo, a América era desconhecida. Ninguém sabia que a América existia. Lembre-se disso. Segunda coisa, o povo queria o quê? Comida, terra. O povo queria mais lugares para plantar. O clero queria o quê? O clero queria expandir os seus domínios religiosos. Ou seja, converter cada vez mais fiéis de outros continentes, de outras terras, para a sua religião. Porque, se vocês lembrarem, a Igreja Católica, em 1000 anos de Idade Média, ela se tornou uma instituição superpoderosa, mandando até mesmo na própria monarquia de determinados reinos, mandando até no próprio rei. O Papa, a Igreja fazia isso. Só que agora ela já perdeu muita força. E vai perder mais ainda com a reforma protestante, que nós vamos entrar no próximo bimestre. Mas ela já perdeu muita força. Então ela queria expandir os seus poderes aí. Tá? Perdeu muitos fiéis por causa da peste negra. E a burguesia? O que a burguesia queria? A burguesia queria vender. Burguês, tá? O objetivo do burguês é vender cada vez mais. Se eu vendo 2, 3 pães, eu vou querer vender 6, 9, 10, 20, 100. E para isso, se eu vendo para 4, 5 pessoas, essas 4, 5 pessoas elas vão comprar a mesma quantidade sempre. Então o burguês precisa achar novos mercados. Quanto mais mercados, quanto mais gente para comprar, para ele é melhor. Então todos ali tinham motivos pessoais para investir
nas navegações dos oceanos. Ou seja, a Europa já estava destruída pela peste, tá? O Oriente já tinha sido dominado pelos muçulmanos. Vocês estudaram o surgimento do Islã, os muçulmanos já surgiram lá, e praticamente ficou bloqueada a passagem dos europeus pelo mar Mediterrâneo para o lado oriental. Constantinopla, que era dos europeus, foi tomada pelos turcos muçulmanos. Então, viu-se uma necessidade de procurar novas terras para todos os objetivos ali. Tá? E a burguesia foi uma das primeiras a se lançar ao mar. É claro, com a permissão e até o patrocínio, algum tipo de patrocínio da coroa, ou seja, do rei, de sua nação, de sua terra. A primeira a fazer isso foi Portugal, tá? Devido a vários motivos. Primeiro, Portugal, se você ver no mapa, ela fica na ponta da Península Ibérica. Portugal ela só tem duas saídas na vida, uma para o mar e outra para a Espanha. Ela não tem mais país nenhum em volta dela. Se ela for vir para o continente europeu, ela tem que atravessar a Espanha inteira. Se ela for para qualquer outro lugar, tem que sair pelo oceano. Então, ela teve um benefício nisso. E os portugueses também, eles foram extremamente talentosos em desenvolver os instrumentos de navegação árabes. Tá? Não foi eles que criaram, foram os árabes, como bússola, as cartas náuticas, o astrolábio. Tudo isso ajudava a você se localizar no oceano quando você estivesse debaixo das estrelas. Ou seja, água embaixo do navio e céu em cima. Só que nós sabemos que a Terra gira e as estrelas, os astros mudam de lugar. Então, de acordo com isso, tá, você acabava tendo a facilidade, o alternativo de se localizar nos oceanos. Sem contar com a bússola também. Os portugueses desenvolveram de forma magnífica o uso desses instrumentos e conseguiram se lançar ao mar. Tá? A primeira investida deles foi em Ceuta. Tá? Tem lá no exercício, eu quero que vocês façam exercício. Ceuta era uma colônia, uma província extremamente comercial, era ponto de navegadores de tudo quanto era lado do mundo, fazendo trocas, vendas de comércio. E... só um minutinho. E eles invadiram lá e tomaram, tá? E aí começa as famosas expedições portuguesas e espanholas em busca do famoso Caminho das Índias, tá? Ou seja, vamos imaginar, a África está aqui, tá no meu peito. Depois vocês olham no mapa, porque eu estou sem mapa, eu não tenho mapa aqui. Então você sai daqui de Portugal, atravessava o continente africano e vinha até as Índias. Aí você pergunta, por que Portugal não fazia isso aqui? Por quê? Primeiro, o Mediterrâneo estava tomado pelos muçulmanos. E segundo, esse caminho aqui pelo mar Mediterrâneo, os portugueses já conheciam por terra. Os europeus já conheciam, por quê? Porque eles faziam esse caminho da Europa com Constantinopla por terra. O interessante era você atravessar o continente africano inteiro, para quê? Para procurar novos mercadores, novos mercados, pedras preciosas, novos reinos, por isso. E aí lançaram-se ao mar. Gente, vamos lembrar aqui uma coisa. Ninguém conhecia os oceanos, tá? Então, muita gente tinha muito medo de entrar naqueles grandes navios de madeira feitos pelos europeus e enfrentar um oceano chamados mares nunca dantes navegados, chamado pelos portugueses. Por quê? Existiam algumas lendas da época da Grécia Antiga ainda, de enormes serpentes marinhas iriam levantar no meio do oceano, engolir o navio inteiro, comer a tropa toda, civilizações de duas cabeças, de pessoas de duas cabeças, de 4 braços, de 4 pernas, que devoravam seres humanos, Eram várias histórias que tinham. Então, eles não sabiam se isso era verdade ou era mentira. Então, quando eles se lançavam ao mar, eles se lançavam com esse medo, tá? De encontrar. Claro que nunca encontraram. Agora, encontraram perigos bem piores e reais do que esses. Por exemplo, tempestades no oceano, né? Chuva, vento. Vento, às vezes, era excesso de vento, que podia afundar a embarcação, como também a falta de vento. Que, se vocês lembrarem, naquela época não existia motor nem combustível. Então era feito impulsionado pelo vento, com as velas. Né? As embarcações eram as velas, aquelas grandes pedaços de panos que eram empurrados pelo vento. Então, eles enfrentavam vários perigos assim reais que acabavam afundando.
E aí tinha que se voltar lá no porto e começar a estudar novas maneiras para se criar navios resistentes àqueles perigos passados. Bom, tem lá uma cronologiazinha, eu acho que tem lá, Bartolomeu Dias conseguiu chegar no Cabo da Boa Esperança, era chamado de Cabo das Tormentas. Cabo das Tormentas, gente, é a ponta do continente. O continente africano está aqui, ele veio navegando por aqui até aqui na ponta. Era Cabo das Tormentas, porque ninguém conseguia atravessar aqui. Quando Bartolomeu Dias conseguiu dobrar o Cabo das Tormentas, o rei de Portugal colocou o nome daqui debaixo da ponta do cabo do continente africano de Cabo da Boa Esperança. Logo em seguida veio Vasco da Gama e conseguiu atravessar o cabo também, que Bartolomeu Dias já tinha encontrado o caminho, e conseguiu chegar até a Índia. Tá? E em terceiro lugar veio o nosso conhecido Pedro Álvares Cabral, que chegou com sua esquadra aqui liderando para tomar posse do Brasil. Tá? Na próxima aula que a gente vai falar sobre descobrimento do Brasil, a gente fala sobre essa questão de tomar posse ou descobrimento, tá bom? Bom, só isso. Faça o exercício. Me enviem o exercício que eu preciso para dar nota, tá bom? Por e-mail principalmente. Obrigado, tchau, até a próxima.